Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. E hoje o nosso assunto é o assunto processo legislativo orçamentário. Ah, professor, mas por que o Constituinte criou esse tópico específico em nossa Constituição? Lembrando que já existe o processo legislativo da elaboração das leis normalmente, das emendas, das leis ordinárias, das leis complementares e assim por diante. É muito simples, né? O que acontece? Principalmente você pega a LOA, tá? A LDO e a LOA. A LDO e a LOA são leis anuais, tá? São leis anuais. Ou seja, todos os anos há necessidade, há importância extrema da aprovação desses instrumentos para a operação da máquina pública. É muito importante isso, né? Então tem que ter a LOA, né? Então o que acontece? No sentido, né, o Constituinte com a intenção, tá, com a prerrogativa de quê? De fazer esse processo andar e fazer acontecer todos os anos. Então criou um processo legislativo orçamentário específico para o que? As leis orçamentárias. E este assunto cai bastante em prova. E você pode ter certeza absoluta que você não errará mais nenhuma questão se você assistir essa aula até o final e fazer as anotações e, claro, seguir as nossas orientações pedagógicas. Fazendo isso, vem comigo, vamos lá, vamos continuar aqui a nossa aula, né? O que acontece? Este assunto aqui é um assunto que foi ampliado, né, desde 2015, tá? 2015, com a promulgação da emenda constitucional 86, onde criou o orçamento impositivo para emendas individuais. Tá? E o que aconteceu? Agora, em 2020, né, a emenda 105, né, a emenda 105 criou as emendas de bancada para o orçamento impositivo, ou seja, criamos aí, ó. Então, esta aula, nós iremos trabalhar o caput do artigo 66, que é o processo legislativo orçamentário puro, bacana, até o parágrafo 8º. Na próxima aula, nós iremos estudar o artigo 66, parágrafos 9º até o 20º, bacana, né? Que esse 9º e 20º foram acrescentados pelas emendas 86 e a emenda aí 100, né? A emenda 100 ali de 2019, né? Tem um erro ali crasso ali, não, a emenda 100 é uma emenda de 2019, né? Tá? E essa emenda 105 também é uma emenda de 2019, salvo engano, finalzinho de 2019, né? Então eu já vou fazer a correção, o material vai correto para vocês. E a outra aula, que vai ser uma aula mais longa, inclusive, nós explicaremos com mais detalhes o orçamento impositivo. Lembrando que nós já falamos um pouco sobre isso na aula do orçamento lá, né, no texto do orçamento a gente vai falar dessas emendas aqui impositivas, emendas parlamentares individuais e as emendas de bancadas na próxima aula. Então a gente fez uma divisão dos assuntos, né? Eu percebi ao longo da minha carreira como docente, como professor, quanto mais você subdividir os assuntos e dar um nome para esse assunto, o aluno consegue compreender e consegue fixar com mais tranquilidade, com mais facilidade. Então, isso que eu faço, essa é a minha técnica. Eu vou dando os assuntos e depois você vai montando um quadro sinótico na sua cabeça, né? Vamos embora, né? Vamos lá, então a gente vai falar de leis. Claro, está aqui, né? Artigo 65, Lei de Iniciativa do Poder Executivo, PPA, LDO e LOA. Bacana, fechou, né? Então, quando a gente fala de leis, né, a gente tem que reportar à Constituição. E lembrando para vocês que a nossa aula aqui é uma aula exaustiva. O que é uma aula exaustiva? Não é de cansaço. É uma aula completa, uma aula que tem todo o conhecimento necessário para que você aí desenvolva aí o seu conteúdo. Você não vai precisar procurar outro instrumento. Aqui vai estar tudo, cara. E aí é o seguinte, nós temos um serviço aqui na LAC Concurso, chama-se Banco de Questões. Então, no Banco de Questões da LAC Concursos, preste atenção, nós temos do lado ali, ó, do Banco de Questões, nós temos o quê? Nós temos ali o Banco de Questões dos exercícios. São exercícios na qual eu mesmo separo esses exercícios e mando para o pessoal para a digitação no sistema, onde você vai poder testar os seus conhecimentos. E claro, vai ter alguma coisinha lá no exercício que vai completar. Então, se você assistir a aula e fazer os BQ, cara, papo reto, cara, você está super preparado, né? Quando a gente fala de lei, a gente tem que ir na própria Constituição Federal, lá no artigo 61. Eu tenho que fazer esse histórico para vocês.
Ó, a iniciativa das leis complementares e leis ordinárias. Parou. Então, nós temos dois tipos de leis. Leis complementares e leis ordinárias. Tá? Voltou o slide. Tá? Voltou o slide aqui. Ok? Opa, voltou o slide. Que lei que é essa aqui? Leis de iniciativa. Gente, atenção, isso já caiu na prova. Essa lei aqui é uma lei ordinária. Ou seja, o PPA é uma lei ordinária, a LDO é uma lei ordinária e os orçamentos anuais, a LOA, também é uma lei ordinária. Primeiro, conhecimento expressivo. Então, as leis orçamentárias, em via de regra, nós temos apenas uma exceção que pode ser medida provisória. Né? Em via de regra, você tem que saber que são leis ordinárias. Okay? A iniciativa. O que é iniciativa? É a capacidade de propor leis. Então, o Constituinte ele foi muito claro nesse ponto. Quem é capaz, quem é habilitado para propor leis? Então, ele colocou, primeiro, o próprio Legislativo. Claro, né? O Legislativo, o que significa o Legislativo? O Legislativo é a casa de leis. Então, ali é a função principal, essencial do Legislativo, a edição de leis. Então, o que acontece? Estou colocando no artigo 61, não diz respeito às leis orçamentárias, estou explicando no geral. Estou dando um reforço pedagógico aí à parte da Constituição, direito constitucional. Então é o seguinte, ó, leis de iniciativa e complementares. Quem pode propor, né? Ó, qualquer membro, deputado, senador, né? Ou a comissão da Câmara, ou a comissão do Senado, ou do Congresso Nacional. Então qualquer uma dessas pessoas são legitimadas para propor uma lei ordinária, uma lei complementar. Ao presidente da República, que é o nosso caso. Tá? Ao presidente da República, que é o nosso caso, chefe do Executivo, e ao Judiciário. Está aqui, ó. Supremo Tribunal Federal, Tribunais Superiores, Procurador-Geral da República, tá? E os cidadãos, e também o povo, né? Aí, ó, nós temos o povo aí. Uma lei muito importante, na qual foi de iniciativa popular do cidadão, ó. Isso aqui é iniciativa popular, é a famosa lei da ficha limpa, né? Onde as pessoas poderiam se candidatar somente quem tivesse uma ficha limpa, né? Essa lei aí que infelizmente, né? Infelizmente já sofreu algumas alterações aí significativas, né? Eu sou plenamente favorável. Se o cara não tem um nome limpo, cara, ele vai querer aí, vai querer ser representante do povo. Isso tanto na minha opinião, tanto na esfera civil quanto penal, né? Bacana, fechou. É a iniciativa. Agora vem detalhando, até chegar no presidente da República. São de iniciativa privativa do presidente da República as leis que... Temos várias leis. O nosso item do nosso estudo é aqui a linha B. Organização administrativa e judiciária. Matéria tributária e orçamentária. Olha aí, ó. Matéria orçamentária. Ah, professor, então significa dizer, professor, olha aí, ó, pode cair na prova, lá no artigo 165, né? No parágrafo 9º, que fala que uma lei complementar, tá, irá regulamentar 3 pontos específicos, né? Será de quem a iniciativa dessa lei aqui? Será do presidente da República, né? Ah, professor, toda e qualquer alteração ou revogação, novo instrumento da 4.320/64, ok? É do presidente da República, tanto a lei complementar 101 de 2000, que é a lei de responsabilidade fiscal, também é atribuição de quem? Do presidente da República realizar a sua iniciativa, propor. Ok? Fechou, 10, né? Serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. Nosso caso aqui é orçamentária. Então, olha aí, estamos ampliando. O processo legislativo orçamentário é o nome dessa aula, é a temática, a gente vai aprofundar. Então, você tem que saber que é a iniciativa do chefe do executivo. Ah, professor, e as leis estaduais e municipais seguem a mesma regra. Tá? Então, as leis de finanças públicas, as leis aí referente ao orçamento público é de iniciativa. Ah, professor, se um deputado propor uma lei e essa lei for aprovada, com certeza essa lei vai sofrer um instituto da inconstitucionalidade formal. Por que formal? Porque a Constituição diz a forma, e a forma é iniciativa do chefe do executivo. Qualquer outra pessoa que venha
realizar essa competência é uma inconstitucionalidade formal. Bingo, tá aí, né? De competência, inclusive, né? De competência, né? Vamos lá. Aí vamos no artigo 84. Tá? Artigo 84. O que trata o artigo 84? O artigo 84 compete privativamente ao presidente da República, ou seja, é o artigo na qual atribuiu ao presidente da República as suas atribuições para o exercício do cargo. As atribuições para o exercício do cargo. Então, vamos lá. Inciso 23. Enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas do orçamento previsto nessa Constituição. Bacana. Aí tem um parágrafo único. Vem comigo. O presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos 6, 7 e 25. A primeira parte. Aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações. Ou seja, né, o parágrafo único traz, né, as competências necessárias, traz os casos de delegação de competência, tá? Delegação de competência de sua atribuição. Então tá aí, né? Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque pode cair na prova. Olha o que está escrito aqui em amarelinho. Não é permitida a delegação das leis orçamentárias. Ou seja, a Constituição diz é uma competência exclusiva do presidente da República, não cabendo, tá? Não cabendo delegação. Por que eu estou falando isso? Por causa da prova, por causa do examinador. O examinador é um cara do mal. O examinador é um cara que faz de tudo para tentar confundir. Ele tem maldade. Eu já vi cada questão de concurso na maldade mesmo, para confundir o aluno. Aí ele vai falar que o presidente da República ele está doente, né? Ele está doente, mas não afastado, tá? Assim não podendo encaminhar o projeto de lei, aí ele vai falar, outra pessoa vai suprir, não pode, é ele. Ah, professor, agora, se o vice-presidente estiver em exercício, quem que é o presidente em exercício? É o vice-presidente. Então, neste caso, a competência cabe a ele. Tá? Então, é a competência, né? Vamos lá. Vamos só para a gente fechar esse assunto aqui. Pergunta número 1. Vou fazer umas perguntas chaves para vocês. Caso o presidente da República não encaminhe o projeto ao Congresso Nacional, qualquer parlamentar pode fazê-lo para sanar a omissão? Eu estou colocando qualquer parlamentar, mas qualquer uma outra pessoa pode fazer para sanar a omissão, principalmente parlamentar. Agora você coloca lá o vice-presidente. O vice-presidente, quando em exercício do cargo de presidente, a competência passa a ser dele, porque a competência é do cargo de presidente, não da pessoa. Então, essa pessoa está exercendo as atribuições daquele cargo, então ele tem sim essa atribuição de fazer isso. Bacana? Respondendo bem objetivamente, não pode, gente. Não pode, tá? Não pode de jeito nenhum. Não, pois essa competência é exclusiva do presidente. A proposta apresentada por parlamentar caracteriza inconstitucionalidade formal. Tudo que está aqui, o que vai acontecer? Eu já vi em prova falando que é inconstitucionalidade material, é formal, na forma. Não seguiu os requisitos para a formação do ato administrativo. Tá? Então, a primeira pergunta-chave quanto à competência. Segunda pergunta-chave, vem comigo. O que acontece se o projeto de lei orçamentária não for enviado pelo presidente da República ao Congresso Nacional? Ora, professor, na pergunta 1 o senhor disse o seguinte, tá? Você disse o seguinte, tá? Só ele que pode encaminhar. Beleza. Vamos supor que o presidente da República não enviou. Eu não quero saber os motivos. Não enviou. E agora? Iremos ficar sem orçamento? Porque na aula terceira você deu uma aula magistral, você disse bem claro, que as despesas poderão ser realizadas somente se autorizadas e previstas aonde? No orçamento. Se não está no orçamento, você não pode executar a despesa. E a gente vai ter uma aula aqui também muito legal, chamado o quê? Estágios da execução da despesa, empenho, liquidação, pagamento. Nós iremos estudar em detalhes esses assuntos. E agora, professor, o que acontece? O cara não enviou. Você tem que ter essa perspectiva, você tem que ter esse juízo de valor, você tem que ter esse conhecimento. Primeiro,
né? Primeiro, vamos falar da penalidade. Esse sujeito, tá? Esse sujeito aqui, tá? Ele vai correr crime de responsabilidade, ó. Será crime de responsabilidade do presidente a execução de atos que atentem contra as leis orçamentárias. Artigo 85, inciso 6º da Constituição Federal. Ah, professor, atos que atentem contra as leis orçamentárias, né? Tá aí. Titia Dilma, né? Titia Dilma, ela foi impeachmentada, tá? Ela foi impeachmentada com esse argumento, com base nisso, um crime de responsabilidade. Tá? Então, ou seja, os crimes de responsabilidade podem ser já até o quê? No impeachment da pessoa que está ali ocupando o cargo. E, além disso, ele pode sofrer uma ação no Supremo Tribunal Federal. Tem uma ação, tem uma lei de responsabilidade, né? Tem a lei da responsabilidade do presidente e das autoridades. Então, ele poderá, sim, crimes de responsabilidade. Está aí. Primeiro, pode ser criminal. Beleza, professor. Tá, a pessoa do cara vai levar pau, vai levar ferro, vai perder o cargo. Mas como é que fica a administração pública sem orçamento? Isso não resolve o problema. Quais são as leis que regulam nossos estudos? Leis federais complementares 4.320, que é uma lei ordinária que tem status de lei complementar, e a lei de responsabilidade fiscal. É claro que esses dispositivos aí preveram essa situação. Lá na Lei 4.320 de 64, especificamente no seu artigo 32, fala: se não receber a proposta orçamentária no prazo fixado, nas constituições ou nas leis orgânicas dos municípios, o Poder Legislativo considerará como proposta a lei de orçamento vigente. Bingo, tá aí. Então o cara não encaminhou a LOA, tá? Ele não encaminhou a LOA. E agora, professor? Agora, não tem problema, ele vai se responder. O Legislativo vai pegar a LOA atual, né, o projeto da LOA que está lá, que já foi enviado anterior, a última LOA encaminhada, e ele vai seguir como padrão este orçamento. Bingo. Então o legislador aí, né, deu aí uma solução, né, deu uma solução aí, né. Beleza. Como estamos falando de lei orçamentária, tá? Estamos falando de lei orçamentária aqui, você tem que entender que você pode cair, tá? Então PPA, LOA, LDO, créditos adicionais, tá? São todas leis, mas são leis consideradas formais. Direto ao assunto, para você pontuar. Na prova de vocês, o examinador ele é maldoso. Ele vai colocar que as leis orçamentárias são leis materiais. Está errado. O que é leis materiais? Leis materiais são aquelas abstratas, tá certo? Leis abstratas, matar alguém. Não está falando que matar alguém. Se alguém matar, abstratas e gerais, se alguém matar alguém, ele vai ser penalizado com o artigo 121 do Código de Processo Penal, do Código Penal, lá na parte especial, matar alguém, né, um crime contra a vida. Agora, lá no orçamento, prevê a construção de uma casa. Não é material, não é abstrato, é concreto, casa, concreto, está lá, existe, você pega no negócio. Ele é específico, ele não é geral. Então é uma lei formal. Então a lei material é aquela norma que tem abstração, ou seja, não é direcionada por uma pessoa, é genérica para todos, não tendo o destinatário certo. Exemplo, as leis penais. Aí, né? As leis penais aí é o exemplo de lei material. Agora, tem que saber, as leis orçamentárias é considerado o quê? Uma lei formal. Tem que saber isso. Isso cai. São aquelas que são formalmente aprovadas pelo Legislativo, formalmente possui forma de lei. O orçamento público é considerado um ato administrativo revestido de lei formal, ou seja, leis de efeitos concretos, né? Ó, efeitos concretos, não efeitos abstratos, né? Construção de uma casa, pagamento de pessoal, é tudo um efeito concreto, específico, não é genérico, é naquele ponto. Então, é uma lei, é um ato administrativo revestido de lei. Então, essa é a formalidade. Então, é uma lei formal, tá? É uma lei formal, beleza? Fechou, né? Agora vamos estudar, feita essa introdução, vamos estudar cada dispositivo. Tá? Então, como eu disse para vocês, aqui uma aula completa, uma aula que eu tenho certeza, eu posso dormir todos os dias tranquilo que o aluno que assistir essa aula, ele vai ficar muito competitivo. Vamos lá, artigo 166, que é objeto de estudo hoje. O artigo 166 e mais os 8 parágrafos, né? O CAPT, vem comigo. Os projetos de lei relativos ao PPA. Vamos pôr o PPAzinho aqui. Ok, né? As diretrizes orçamentárias, LDO, tá?
E ao orçamento anual, LOA. Ok, né? E aos créditos adicionais, mais, ó, créditos adicionais, mais os créditos adicionais, né? Serão apreciados pelas duas casas, tá, do Congresso Nacional de forma de regimento comum. Ah, professor, então isso aqui, olha só, começa a brincadeira. Sessão comum. Tá? Sessão comum. Já vou explicar esse cara aí. Então é o seguinte, PPA, LDO e LOA, tá? Então isso aqui vão ser o quê? Ó, sessão comum. Tá aí, né? O que é a LOA? A LOA são os créditos originais. Ó, créditos originais. Aí, ó. Créditos originais. E os créditos adicionais? Temos 3 espécies, tá? Nós temos aqui a espécie, tá? Temos a espécie suplementar. Temos a espécie especial. E nós temos aqui extraordinário. Teremos uma puta de uma aula para falar de créditos adicionais. Fique tranquilos que a gente vai falar sobre isso, tá? Ok, beleza. Essas aqui são as leis orçamentárias. Professor, o que é a sessão comum? Como é que é o rito normal? Por isso aqui que é um processo legislativo orçamentário especial. No normal é o seguinte, tá? Primeiro, o projeto de lei é apreciado em uma casa do Congresso Nacional, vamos supor, na Câmara dos Deputados. Depois ela passa para a Casa Revisora, que é para o Senado Federal. Então, é uma votação na Câmara e outra votação. Estou colocando um rito sumário, ordinário, normal. Bingo, 10. Ah, professor, lá no Senado teve alteração. Volta o projeto. E vai e volta. É assim que é. O que acontece? É anual, todo ano. O ano passa rápido. É uma lei. Ali são 503 deputados e 81 senadores. É muita cabeça para discutir. É a lei mais importante do Congresso. É a lei mais importante do Congresso todos os anos, então é uma disputa de poder e interesse muito grande. Então, quanto mais discute, o que acontece, mais atrasa o processo. O legislador falou, parou, vamos fazer o seguinte, sessão comum. Então, o que acontece? Ó, você tem aqui a Câmara dos Deputados e você tem o Senado Federal, ok? Os senadores descem e ficam tudo lá na Câmara, né? Lá na Câmara dos Deputados para votar. Então, sessão comum. Isso aqui você já economiza quantos meses? Pum, uma pancada só. Passou, acabou. Tá? Passou, acabou. Então, pronto. Olha que coisa legal, né? Passou, acabou. Pronto, bingo, 10. Tá aí. Passou, acabou. Não tem nada disso. Ok? Entenderam? É uma sessão conjunta. Aprovou aqui, acabou. Não tem que passar por mais nada. Aí vai só para a sanção do presidente da República. Vai para a sanção do presidente da República. Então, tá aí, expliquei já esse ponto para vocês, né? Parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Tá? Caberá uma comissão mista permanente de senadores e deputados. Caberá uma comissão mista permanente de senadores e deputados. Beleza. Ok. Eu não consigo enxergar um aluno competitivo se ele não sabe o nome dessa comissão. O nome dessa comissão é CMO, Comissão Mista de Orçamento, CMO, tá? Essa aí é a CMO, essa é a CMO, Comissão Mista, tá? O nome completo é Comissão Mista de Planos e Orçamentos, tá? Públicos e Fiscalização, mas é a CMO que é conhecido, tá? É a Comissão Mista, tá, de Orçamento, é uma comissão permanente do Congresso Nacional. Na minha opinião, ela é a comissão mais importante que tem, tá? Tem a comissão, claro, de Constituição e Justiça, mas essa aqui é a poderosa, todos querem, né? Tivemos vários casos na nossa República aí, os anões do orçamento, né? Pô, os anões do orçamento agiam aqui.
Estão todos presos, né? Todos presos, perderam os seus mandatos, né? Foram caçados, né? Enfim, que respondam pelos seus atos perante a justiça, né? Nós aqui. Então é a comissão. O que acontece? Eu tenho obrigação de fazer agora um upgrade para vocês. Vamos aí, tá? Vamos aí na... Opa! Vamos aqui. Ó, consegui. Lá naquele link. Você vem aqui, a Comissão Mista de Planos e Orçamentos de Fiscalização. Vamos ver se o Papita aqui consegue aumentar essa letra aqui. Consegui, ó. Aí, ó. Beleza, né? Aí, ó. Você tem que dar uma lida, ó. CMO. Olha, ó. Ah, ó. Artigo 66, parágrafo 1º. Beleza, ó. Tem aqui as atribuições dela, que a gente vai escutar todos esses caras aqui. Beleza? A legislação que está contemplando. Aí vem aqui, ó. Os créditos suplementares, especiais, extraordinários, ok? Todas as resoluções, mas não é isso que eu quero passar para vocês. Ó, sobre a CMO, tá? Ó, é a comissão composta... Oh, rapaz, não está aparecendo aqui. Não está aparecendo? Ou eu pensando que está aí. Né? Ai, Jesus. Pronto, agora vai, só um pouquinho. Ai, 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 ai. Vou fazer o seguinte, vou resolver isso. Vou dar um ESC aqui. Vou dar um ESC aqui. Ok. Eu não consegui fazer o negócio aqui, tá? Mas é o seguinte, você vai clicar lá. Clicando lá, você vai entender o seguinte, tá? Que nós temos aqui, ó, vou ler para vocês, a comissão, ó, naquele link, é composta por 40 titulares, sendo 30 deputados e 10 senadores, com igual número de suplentes. Tá? Então nós temos 80 parlamentares aí que estão labutando aí na CMO. Ó, a instalação da CMO é a resolução aí 01 de 2006 do Congresso Nacional, presidente, reuniões, né? Olha, as reuniões sempre vai correr no anexo 2, ó. Ó, plenário 2 do anexo 2, plenário 2º do anexo 2, da Câmara dos Deputados, as reuniões ordinárias ocorrem terças-feiras às 14h30 e às quintas-feiras às 19h30. Ó, comitês permanentes. A CMO tem 1, 2, 3, 4 comitês permanentes, de 5 a 10 membros, né? Ó, Comitê de Avaliação, Fiscalização e Controle da Execução Orçamentária, Comitê de Avaliação da Receita, Comitê de Avaliação das Informações sobre as Obras e Serviços e Indícios de Irregularidades Graves, Comitê de Exame da Admissibilidade de Emendas, ó, Comitê de Exame da Admissibilidade de Emendas, a CAI. A gente vai estudar já emendas, né? Colegiado de Coordenadores de Bancadas Estaduais, Partidárias, apresentação de emendas, aqui diz, ó, tá? Aqui diz, ele fala o seguinte, plano plurianual, individual, cada parlamentar pode propor até 10 emendas, bancada até 5, comissão até 5 emendas, na LDO, individual até 5 emendas, bancada 5 emendas, a da comissão até 5 emendas, na LOA, individual, o parlamentar pode fazer 25 emendas aos parlamentares, né? De bancada até 23, comissão até 8. O que é bancada? Do Estado, bancada do Mato Grosso, de São Paulo e assim por diante, né? O projeto de lei de crédito adicional até 10 emendas, medida provisória de crédito extraordinário até 10 emendas. Então você tem que saber esses caras aqui, ok? Vamos ter que voltar aqui para o nosso assunto aqui. Bacana? Entendeu? Então tem a CMO, tem que clicar aqui, tem que fazer seu dever de casa. Vai lá, dá uma especulada, cara. Dá lá, dá uma lida com atenção. Você vai vendo a prática, a teoria. Aqui é teoria, lá é prática, lá é todo dia, né? Tá lá, tem os textos lá, dá uma clicada aí, ok? Então vamos lá. Então, comissão mista, né? Nós temos aí. Olha o trabalho dela. Ó. Aqui vamos falar o trabalho. Ó, são 3 itens, tá? Vamos lá, 2 itens, perdão. Vamos lá. 1. Ó, caberá à CMO examinar e emitir parecer. Tá? Examinar e emitir parecer. Tá? Vou até colocar aqui, ó. São 2 coisas. Ó. Examinar
Tá? E emitir parecer. Ó. Sobre os projetos. Já sabemos aqui, ó, PPA, LDO, né? LOA e créditos adicionais. 2. Ó, referidos neste artigo e sobre contas apresentadas anualmente pelo presidente da República. Contas apresentadas pelo presidente da República. Aí, pronto. Que é o orçamento, a prestação de contas deles. Então, ele examina os projetos orçamentários e aqui faz a análise da prestação de contas. É o ciclo orçamentário. Ciclo orçamentário, olha aí. Né? Apresentação das contas do presidente da República. Né? Esse item 2 aqui, ó, apreciação das contas do presidente da República, é um assunto muito legal, muito importante, vinculado aonde? Lá no controle externo. Tá? Lá do controle externo. Tá? Então tem que saber as atribuições das MO, examinar e emitir parecer sobre os projetos, está aqui, né, referidos nesse artigo, e as contas apresentadas anualmente pelo presidente da República. Então o presidente da República, anualmente, ele tem que apresentar as suas contas para apreciação do Legislativo, porque o Legislativo, ora, autorizou, fixou uma despesa, um projeto, um plano, o Executivo que tem a responsabilidade de fazer acontecer, aí volta. Volta para quê? Volta para apreciação. Olá, meus amigos, minhas amigas. Primeiramente, eu quero pedir licença para vocês e fazer um grande convite. Gente, essa aula é uma aula demonstrativa do meu curso de Administração Financeira e Orçamentária. Este curso ele foi gravado 100% em 2021, faz parte do nosso curso de AFO regular, gravado pelo professor LAC, professor Luiz Antônio de Carvalho. Já sou professor dessa matéria desde 1998. Mais de 20 anos aí que eu sou professor de AFO e eu tive a oportunidade de acompanhar todas as grandes alterações. Como trata de um curso regular, aqui da Lá Concurso, um curso regular especificamente meu, vocês podem ficar super tranquilos. Ah, professor, esse curso é atualizado? Claro, esse curso está super atualizado até a emenda constitucional número 109. Ah, professor, amanhã foi publicada uma nova emenda que teve reflexos aos nossos estudos. Não só a emenda, mas toda e qualquer alteração na Lei de Responsabilidade Fiscal, toda e qualquer alteração na Lei 4.320, em qualquer normativo que impacte na nossa disciplina, esse curso será super atualizado. Garanto para vocês que é um curso completo, é um curso detalhado, é uma linguagem bastante tranquila que eu tenho certeza absoluta. Se você assistir todas as nossas videoaulas, seguir todas as nossas orientações pedagógicas, você será muito bem sucedido. E além disso, nós temos um serviço chamado Banco de Questões, é um serviço adicional, né, custa apenas R$40, é facultativo, que em cada videoaula nós temos lá uma seleção de exercícios referente a este curso. Aqui para você aprender de forma definitiva, né? Então, como é que funciona? Primeiro, quanto o curso custa? Cara, R$80. Você pode dividir em 10 parcelas de R$8. Só não estuda quem não quer. Um curso super atualizado, competitivo. Se você está assistindo esse vídeo, porque eu tenho certeza que você gostou dessa videoaula, quer o material de apoio, quer assistir o restante, é só clicar aí embaixo, né? Olha só, organização do curso, né? Então nós temos aqui, ó, todas essas videoaulas, tá? Todas essas videoaulas aqui, todas elas já estão gravadas e atualizadas. No total são 17 horas e 11 minutos para você aprender de forma definitiva administração financeira e orçamentária. Tá bom, meus amigos? Espero vocês aqui na Lá Concursos. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.